graça, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu, nosso amado irmão Benício, para gravarmos mais um programa aí do nosso canal Tribuna Teológica, tá bem? E hoje nós vamos estar discutindo sobre um tema muito polêmico até, né? Quando a gente fala de Mateus 16, a partir do verso 13 até o verso 23, nós sabemos que estamos tratando de uma passagem deveras polêmica, né? E a passagem ela se resume em falar da declaração de Pedro, né? Todos os versículos do verso 13 até o verso 23 vão falar um pouco dessa conversa que Cristo teve com Pedro e da declaração que ele fez. Mas o que a gente quer discutir nesse programa de hoje é qual é essa declaração de Pedro e o que quer dizer essa declaração de Pedro, né? O Benício ele vai estar aqui comigo, né? Mais uma vez. A gente começou a gravar esses vídeos, sempre gravamos eu, o irmão Benício, nosso irmão pastor José, amém? Só que hoje o pastor José não pôde estar aqui conosco, e hoje estamos aqui, nós dois, o irmão Benício e o irmão Alessandro, gravando esse vídeo, amém? Irmão Benício, suas declarações iniciais aí sobre o tema, amém? Nós estivemos estudando um pouco sobre esse tema, não somos autores em teologia, porém, nós gostamos de estudar e ler muita coisa, né? Então, espero que Deus ilumine nossas mentes aí para estar esclarecendo essa grande dúvida. O que quer dizer a declaração de Pedro? Quem que tem primazia? Pedro ou o próprio Cristo, ou a declaração de Cristo, né? Irmão Benício, com a palavra. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe os amados irmãos, né, do nosso canal, né? Tribuna Teológica, né? Nós estamos aqui felizes de mais uma vez a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, né? E como o irmão falou, o pastor Alessandro falou, está faltando um componente, o pastor José da família, mas nós estamos orando por ele e temos certeza que logo ele vai estar realmente recuperado e vai estar com a gente aqui. Irmãos, para os irmãos do Society, está se recuperando de uma cirurgia que fez, que retirou, eu ia falar amígdala aqui, não é amígdala, vesícula. Ele retirou a vesícula, por isso que não está aqui com a gente hoje. Mas no dia 7 ele estará voltando, amém? E a partir desse dia a gente vai estar fazendo também alguns debates aqui falando sobre família, sobre essas leis aí que o nosso país tem colocado, né? Leis contra a família, ele vai estar falando sobre isso aqui, tá bem? Então você fica ligadinho no canal, assina o nosso canal para você estar acompanhando o nosso pastor José, que é mais conhecido como pastor José da família mesmo. Ele tem um ministério voltado para casamento e para família, tá bem? Então, dos casais da nossa igreja, é ele que cuida dos casais, tá bem? Então, vamos lá, irmão Benício, vamos discutir então sobre esse tema. É como o senhor estava falando, tudo é a questão da confissão de Pedro, né? Sim. E o que mais chama atenção, o texto todo, cada versículo que vai ser falado é importante. Mas eu, como já havia conversado com o senhor, eu vou me concentrar muito na confissão de Pedro. Ok. E o que ela representa, essa confissão. E no decorrer do vídeo, coisas vão surgir, a gente não vai poder falar, né? O vídeo ele tem uma ideia de ser curto para a gente degustando a palavra, né? Sim, devagar, a gente vai tirando as escamas, vai tirando e a gente vai se aprofundando. É verdade, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a uma conclusão, né, pastor? Nós vamos ter um desfecho aí e espero que seja um desfecho que vai esclarecer, pelo menos a respeito da confissão. Sim, ao contrário do vídeo que a gente fez anterior, irmãos, esse vídeo vai ser um pouco menor, até para a gente tá captando melhor a ideia, né? Às vezes a gente pode fazer uma coisa muito grande, né? E nós, na correria da nossa vida, às vezes a gente não consegue assistir nenhum vídeo de uma hora inteira, né? É impressionante isso. Então a gente está fazendo vídeos menores, mas falando de bons temas para que os irmãos possam estar estudando. Amém? E não fique só com o que a gente vai falar aqui, amém? Analise a Bíblia Sagrada, ok? Depois de analisar a Bíblia Sagrada, compre bons livros também sobre o tema, bons livros que falam sobre o tema, visite bons sites, amém? Mas, em primeiro lugar, como a gente sempre fez aqui, primeiramente a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Na verdade, somente as Escrituras elas já vão responder essa pergunta que a gente fez aí sobre a declaração de Pedro. O que quer dizer? Quem que tem a primazia, então, irmão Benício? Pedro. Quem que tem primazia é Cristo. Aliás, quem que tem, trazendo isso para o mundo contemporâneo de hoje, quem que tem primazia sobre a igreja, né? É o Papa? É o pastor? Né? É o magistério da igreja? Ou é o próprio Cristo? De outras palavras, quem que é o fundamento da igreja, né? O texto ele vai buscar responder isso, ok? Então vamos lá, então, começando aí. O texto, mais uma vez eu vou dizer aqui, vou estar lendo para os irmãos. Não vou estar lendo o texto inteiro para não tomar muito tempo,
mas o texto que a gente vai falar se encontra em Mateus, capítulo 16, e ele vai do verso 13 até o verso 23, amém? É esse texto. E além, esses 10 versículos aqui, que a gente vai tentar resumir um pouquinho com os irmãos, eles também estão descritos, certas partes deles, em Marcos 8, 27 até o 33, Lucas 9, do 18 ao 22, e João 6, do 66 ao 69. Ele vai estar falando sobre esses assuntos aqui do verso 13 até o verso 23, amém? E aqui Cristo está prevendo a sua paixão, ele está prevendo a sua morte na cruz. E dentro desse texto, Pedro faz a famosa confissão, que é chamada de confissão de Pedro, né? Jesus pergunta para Pedro, pergunta para os discípulos, aliás, né? Quem os homens dizem que eu sou? Uns respondem, né? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Eles vão falando um monte de coisa, e até que Jesus vira para Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, e você, quem diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Pedro responde para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E depois, na verdade mesmo, o que a gente quer falar aqui vai decorrer depois do texto aqui. O que acontece depois? As grandes palavras de Jesus que formaram dúvidas, né, irmão Benício? Durante a história da igreja, né? Para você ter uma ideia, a igreja protestante e a igreja católica, quando elas leem esse texto, do verso 23 ao 33, elas têm interpretações totalmente diferentes, né? Tanto que a igreja católica ela vai falar, por exemplo, que Pedro é o fundamento da igreja, né? Peraí, eles falam, não é nós que estamos falando isso, mas eles dizem o seguinte, que Pedro é o fundamento da igreja, amém? Enquanto a Bíblia diz que Pedro é coluna, é uma das colunas, como Tiago e João, a igreja católica vai falar que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro é o fundamento, e eles usam esse texto, na verdade eles pegam só um versículo isolado do texto, né, para estar afirmando isso que eles falam. Mas a igreja protestante, principalmente depois da reforma protestante, né, que é lógico, a igreja protestante surgiu com a reforma protestante, né, quando foi feita a reforma, eles começaram a interpretar melhor a Bíblia, né, e eles começaram a interpretar a Bíblia dentro de seu contexto, né, todos aqueles homens da reforma e outros, e eles descobriram, analisando, que na verdade não era Pedro o fundamento da igreja, mas era Cristo, ou seja, em outras palavras, a declaração de Cristo é o fundamento da igreja que nós conhecemos hoje, amém? Irmão Vinícius, o que o irmão tem a dizer sobre o assunto também? Eu tenho perigo aqui de falar demais, então não quero falar muito, está passando aí para o irmão falar um pouco sobre esse texto, que é tão controverso, né, irmão? Pastor, quando ele fala de pedra, ele diz que Pedro ele vai ser chamado de a pedra, né? Ele diz assim, digo ainda que tu és Pedro, no versículo 18. Sim. Já indo lá direto no texto, ele diz assim, digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra Sim. edificaria a minha igreja. Como o senhor falou, pedra, ele está falando de fundamento. Sim. E fundamento é algo que está abaixo, não é algo que está acima, né? E Pedro, ele como homem pecador, como nós somos pecadores, Jesus, na verdade, investiu os apóstolos, nos revestiu de uma autoridade. Sim. Mas uma autoridade na qual já foi lançado o fundamento. Sim. O fundamento já tinha sido lançado. E qual é o fundamento? O fundamento é a confissão de Pedro. Sim. Não em si a pessoa de Pedro, mas a confissão de Pedro. E às vezes as pessoas, esse trocadilho de palavras, né, que acontece, né, quando Jesus ele fala isso, né, tem até alguns textos que falam tu és Pedro, a rocha, né? Sim. Algumas traduções levam para esse lado aí, mas a gente tem que buscar no original do texto o que ele quer dizer realmente. Sim. E Jesus ele começa a falar, dar essa declaração, porque na verdade Jesus mesmo fala que não foi a carne e não sangue que revelou para ele, para Pedro, mas foi o próprio Pai, foi o próprio Deus. E revelou essa própria confissão. Revelou essa própria confissão, né? Exatamente. E é como se dissesse assim, olha, Pedro, por si só você não teria capacidade nenhuma de declarar isso. Sim. Né? Você seria incapaz de falar isso daí se meu pai não tivesse te revelado. Então, na verdade, a gente até percebe a soberania de Deus aí, e aprove, foi da vontade de Deus que Pedro, ele
tivesse essa revelação e de falar aquilo ali. Porque é interessante no texto, conforme você já falou aí mesmo, a gente conversando, né, que Jesus ele faz uma pergunta, 15, ele fala os discípulos assim, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ele perguntou o que o povo achava e dizia dele, os discípulos. Aí os discípulos falaram sem cerimônia, né? Os discípulos falam sem cerimônia, assim, todos eles começam a falar, não, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, né, que está no versículo 14, e o que acontece? Jesus, aí todos eles falaram, mas quando Jesus fez a pergunta para eles, aí ficou aquele silêncio, eu imagino que ficou aquele silêncio sepulcral, né? A pergunta que não quer calar, né? Em voz, né? O que vocês dizem que eu sou? Aí fica bem claro a incapacidade tanto daqueles que falaram de Jesus, né? Que todos eles erraram, né? Sim. A gente vê que a multidão lhe perguntou, e aí, o que o povo diz que eu sou? Aí eles começaram, nenhum deles acertou. Disse que era João Batista, que ele era Elias, que ele era Jeremias, que ele era dos profetas. Então você vê que eles buscaram lá no passado, né? Jesus presente ali eles não conseguiu ver. Por quê? Porque não tinha a revelação de Deus. E aprove ao Senhor, Deus, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, revelar para Pedro e Jesus faz questão de dizer para ele, olha, não foi você que entendeu isso daí por si só, foi meu Pai que te revelou. Sim. Né? Ele diz no 17, olha, Jesus lhe disse, Simão Barjona, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então ele deixa claro para ele, olha, para a glória não ser de ninguém, nem de Pedro, né? Nem de ninguém, ele disse, olha, foi o Pai que revelou. Sim. Né? E aí ele fala, né, que ele é a pedra, mas em cima do quê? Da confissão. A Bíblia até diz que depois que ele fez essa confissão, Jesus não falava nem mais por parábolas, né? Eles já todos eles já tiveram ciência de que realmente Jesus era o Cristo. É interessante, né, para passar a palavra para o Senhor, que ele diz assim, eu digo que tu és o Cristo. E o que significa Cristo? O Messias, Salvador. Sim. Né? Então ele disse para ele, porque o povo de Israel esperava um Salvador, né? Esperava um Redentor, alguém que... Só que a visão deles era muito limitada, né? Eles pensavam, vai libertar a gente do Império Romano, né? Tinha aquela... O anseio deles era de libertação. A mensagem de Jesus era muito mais do que libertar de um império, de um regime político, né? Era libertar o homem do pecado, né? Jesus ele foi lá na essência do ser humano, transcendeu qualquer tipo de regime político, né? De filosofia, né, pastor? Inclusive é isso, é a confissão. A confissão de Pedro foi inspirada por Deus. Isso aí é fato. Jesus, ele fala categoricamente, e Jesus não é um que minta, né? Ele teve que falar a verdade. Ele disse, tu é bem-aventurado, que não foi nem o homem. Por isso que ele fala, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Ele disse, olha, não foi nem uma pessoa. Né? Inclusive o próprio Jesus Cristo também ele falou, ele disse, olha, quando ele falou carne e sangue, a Bíblia fala assim, que o verbo se fez carne. Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele estava na mesma condição nossa ali, né? Sim. Na condição de homem. E ele é como se ele estivesse dizendo, inclusive eu vou usar dizer isso, né? E já um entendimento que eu vejo, que eu percebo no texto, é que Jesus disse assim, olha, nem eu te falei, foi meu Pai que te falou. Ele falou, nem a carne e o sangue te revelou. Porque a própria Bíblia fala em João que a gente não nasce nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então foi um nascimento ali, né? Vamos dizer assim, né? Da igreja, vamos colocar ali. E foi nesse fundamento que ele trabalhou, nessa condição. Bem, é isso, pastor. Deixar a sua palavra, eu vou falar tudo aí, não vou dar oportunidade de a gente... É interessante também a gente ver a resposta que Jesus dá a Pedro, né? Que o irmão Benício estava falando. Porque ele diz, ó, tu és Pedro. E no original grego, esse nome Pedro, na verdade, não quer dizer rocha, né? Ou uma pedra grande. Ele quer dizer pedrinha, né? Ou, em outras palavras, um pedrisco, uma pedra pequena, né? Tu és Pedro. E Jesus continua falando. E sobre esta pedra, mas não sobre Pedro. Mas Jesus estava falando como se fosse apontando para ele, ó, sobre essa pedra. Sobre mim aqui. Sobre essa confissão que você fez. Ou seja, essa confissão que você fez de mim. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é interessante, quando ele fala de edificar, Paulo vai dizer também no livro de 1 Coríntios que Cristo ele é o único fundamento, né? E é interessante a gente entender o que significa fundamento, né? Para a gente entender mais na nossa linguagem, fundamento é o alicerce da coisa, né? E Paulo diz, por exemplo, que todos nós que pregamos, ensinamos, falamos,
nós construímos em cima de um alicerce. Quem que é esse alicerce? É Cristo. E Paulo também deixa uma advertência para nós, olha, para vocês que constroem, cuidado para não construir errado em cima desses alicerces. O que Paulo está ensinando? Qual foi o ensino de Paulo, o ensino do próprio Cristo sobre isso? Que Cristo mesmo é o fundamento, é o alicerce. Se Cristo é o alicerce, o que isso interfere então? Isso interfere que tudo que está sendo construído acima de Cristo. Aliás, estudando sobre esse tema, existe até um teólogo católico da Igreja Católica Apostólica Romana, que ele vai fazer um desenho, né, e exemplificando lá, colocando Jesus como fundamento, depois Pedro como a coluna, aí depois de Pedro como a coluna ele coloca Pedro como fundamento, depois Jesus como a coluna, ou seja, eles mesmos se confundem, porque ou Cristo é o fundamento ou Cristo é a coluna, né? Então há uma diferença nisso aí, ou Cristo é o fundamento ou Cristo é a coluna. E a Bíblia diz claramente, olha, Cristo é o fundamento, o alicerce. E os apóstolos, principalmente Pedro, Tiago e João, Paulo vai falar isso deles, esses 3 apóstolos são a coluna da igreja. Ou, em outras palavras, eram a coluna da igreja naquela época. Amém? Então, Cristo ele continua sendo nosso fundamento, nosso alicerce. E toda a doutrina que sai fora de Cristo, todo o ensino que sai fora de Cristo, por isso que é chamado de ensino herético, né? Às vezes soa até muito ofensivo, né? A gente falar, por exemplo, que quando a Igreja Católica fala que Pedro é o fundamento, eles estão pregando uma heresia, né? Mas a verdade é essa mesmo. Quando eles falam que Pedro é o fundamento da igreja, né? Ou sobre a primazia do papado e assim por diante, na verdade eles estão pregando uma heresia, não estão pregando uma coisa bíblica, ok? E você, amado irmão protestante, deve estudar sobre isso. Você também, irmão católico, se você está pensando, nossa, que bobeira que esses homens estão falando, né? Usando esse meio de comunicação para falar isso, não. Pega a Bíblia e leia, amém? Estude seus próprios teólogos da antiguidade, e você vai ver o que eles falavam lá, ok? Estude, vai estudar você também, amém? Irmão Benício, continua falando aí. Pastor, interessante que você está falando a respeito da declaração de Jesus. Voltando à declaração de Jesus, quando ele fala assim, tu és Pedro, ele fala assim, tu és Petros. Né? O grego Petros significa que é uma pedra, é um pedaço de pedra. Ele é só um fragmento, ele é uma parte. Né? E Jesus, ele é a pedra. Ele é a pedra angular. Né? No grego significaria Petra. Né? Quer dizer, ele é uma rocha, ele é uma grande pedra. Né? Enquanto Pedro seria Petros, um pedaço, é como você sabe, você é só um fragmento. Mas eu sou a pedra, eu sou a rocha. Ele fala sobre essa confissão dele. A confissão que ele fez era a pedra, era a grande rocha, é o grande fundamento. E voltando no ponto que você está falando do catolicismo, né, esses irmãos também tem que pesquisar também, né? Sim. Não é só pegar a ideia mastigada. Vamos falar isso também, antes de eu comentar, que as pessoas têm muito preguiça de estudar e de buscar a verdade. Elas querem pegar uma ideia pronta. Então, a gente tem que também sair um pouquinho da nossa zona de conforto e como o pastor já comentou, já falou agora aí, ler as escrituras. Claro que só isso não é suficiente. É preciso pesquisar. Mas se a gente pedir a direção de Deus, tem que orar também. Se a gente pedir a direção de Deus com sinceridade, Deus aí não vai esconder, não vai nos deixar enganados. Tá? Nós não estamos aqui na condição de dono da verdade também. Sim. Nós só estamos trazendo o fato. O fato é que no original, quando Jesus fala, tu és Pedro, ele fala, tu és Petros. Então, ele diz, tu és uma pedra, tu é um pedaço de pedra. E sobre esta rocha, sobre esta confissão, quer dizer, sobre quem é a rocha? Cristo. Ele mesmo. Porque a declaração de Cristo, eu vou passar para o irmão. Sim. Eu só queria dizer isso, é a declaração, e ele tipo assim, é como se fosse, foi um diálogo dos dois, né? Primeiro ele fez um diálogo com todos, né? Depois todos se calaram, porque ninguém ousou dizer. Na verdade, eu tenho para ver que todos eles, no íntimo deles, eles sabiam, mas eles tinham medo de falar. Né? Aliás, não é que eles tinham medo de falar. Na verdade, eu vou até entrando em contradição. Na verdade, eles não sabiam mesmo, porque não foi revelado para eles. Essa que é a verdade. E Deus que revelou. Deus revelou para Pedro. Tem um galardão, claro que existe um mérito
assim, né, não seria bem mérito, mas a ousadia de Pedro, né? E Deus, ele já conhecendo o coração de cada um dos seus filhos, né, cada um dos seus discípulos, Jesus, na verdade, até sabia que Pedro ia falar. Jesus não se surpreende com nada. Ele sabia até quem ia falar, né? E ele já sabia o que ele ia dizer. E é interessante que, pastor Alessandro, para passar para o senhor, que ele conversa geral, ele faz a pergunta geral, ninguém ousa falar, aí Deus entra em ação, porque Jesus fala isso, e diz para ele, olha, esse aí é a rocha, esse aí é Petra, esse aí é o meu filho, esse aí é o teu salvador. Tanto é que ele fala, eu digo, né? Ele fala na primeira pessoa, e digo que tu és o Cristo, eu digo que tu és o Cristo, né? Ele responde, tu és o Cristo. O diálogo saiu do âmbito do coletivo e se tornou individual. E é importante falar disso porque essa pergunta o Espírito Santo faz para cada pessoa. Verdade. Ele inspira cada pessoa. A mesma coisa que aconteceu com Simão Petros, né? A pedra, uma pedrinha, um pedaço de pedra, é a mesma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Outra coisa que é interessante falar também é que no catolicismo, para passar para o pastor, para a gente continuar nesse assunto, é que a igreja, para eles, está edificada sobre a autoridade de Pedro, edificada sobre, quer dizer, na verdade é como se Pedro, né, na autoridade dele, está sustentando a igreja. Sim. Não é errado, é a confissão de Pedro, é a confissão de alguém, quer dizer, algo que Jesus já falou, não veio de você. Então ele já tirou o mérito de Pedro, já tirou a glória do homem. Ele tirou a glória do homem e Jesus deu a glória a quem? A Deus. E Deus deu a glória para quem? Para o Filho, lógico, né? Sim. Porque para isso ele tinha vindo. Ele deu a glória, ele glorificou o Filho. Então ele pegou a confissão e disse, olha, tu és o Cristo. Essa é a base da fé, da igreja, tá? A igreja está alicerçada nessa confissão, na confissão de um homem. E que depois todos eles também confessaram. E todos nós que cremos também confessamos. Então a igreja, falando de igreja corpo, isso é um outro tema, né, pastor? A gente ainda vai tratar o que significa a palavra igreja, mas a gente percebe que é como se dissesse assim, olha, tu és uma pedra viva. É como o Paulo já fala que nós somos pedras vivas de um edifício, é como se ele estivesse dizendo, ó, tu é a primeira pedra viva. Outras pedras vivas estão vindo aí. E todos eles foram avivados por essa palavra, né? Os outros discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles também seguiram. E é interessante isso que a Igreja Católica afirma, que nós devemos saber que a Igreja foi edificada sobre a autoridade de Pedro. Não é sobre a autoridade de Pedro. Eles tinham autoridade? Sim, Jesus investiu eles de uma autoridade, mas baseado nessa confissão. Eles, na verdade, quem está sustentando eles é essa confissão, é essa declaração. É a base de toda... É a pedra angular, né, pastor? É interessante, irmão, falar que... É interessante, irmão, falar sobre a autoridade que foi dada a eles, que é muito simples, né, até da gente analisar. Porque a autoridade de Cristo é a autoridade de ser fundamento, né? Cristo tem autoridade na igreja como fundamento. Os apóstolos, eles, conforme Paulo vai ensinar, eles tinham uma certa autoridade, sim, mas como quê? Como colunas da igreja, né? Imagina um edifício que a coluna caia. Só a coluna cairá, suponhamos, né? Mas o alicerce ele ficará inabalável, ficará ali, né? O que eu quero dizer com isso? Que a igreja, irmãos, que toda a igreja alicerçada em homens, né? Sendo ela protestante, de qualquer denominação, se ela for alicerçada em homens, ela vai cair. Porque toda a igreja ela deve ser alicerçada em Cristo e ter como fundamento o Senhor Jesus Cristo, né? Mas toda a igreja ela deve ser alicerçada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse o ensino que a gente quer passar aqui. Sim. Desculpa cortar, senhor. Eu queria que o senhor comentasse, eu falei agora, mas eu queria reforçar que está no versículo 18, que é a declaração que Jesus, a resposta que Jesus dá para Pedro. Né? Eu vou ler aqui, o irmão comenta, diz assim, e digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que ele fala, e digo que tu és Petros, uma pedra, um pedaço de pedra, e sobre esta pedra, essa grande pedra,
sobre mim, ou edificaria a seja, minha outras igreja. palavras sobre mim mesmo. Jesus vai responder, olha, Pedro, eu digo para você agora, você é pedra, né? Ou você é Petros. Mas o que é Petros no grego? É uma pedrinha pequena. Pedaço, um Em pedacinho. outras palavras, é como se fosse uma pedra sem muita importância. O que Jesus estava ensinando para Pedro ali? Pedro, o importante é que sou eu. Então a igreja era baseada nessa confissão. O que uma igreja ela tem que fazer para ser uma igreja verdadeiramente cristã? Ela tem que ser baseada em cima dessa confissão. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Ou seja, para esclarecer aqui para os irmãos, toda a igreja que nega que Cristo é o Cristo, Filho de Deus vivo, ela se torna uma igreja apóstata, né? Ela só tem nome de igreja, mas se ela nega que Cristo é Filho de Deus, ela não é igreja cristã. Amém? Porque todos os cristãos verdadeiros, eles creem que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ok? Então, é essa a grande pedra, né? E ele continua dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui entra o papel da igreja também, que a gente vai falar no outro vídeo, que é esse papel tão importante que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é a organização mais importante da face da terra. Ok? Porque é a única organização que pode destronar as forças do inimigo, as forças do inferno. Ok? Ninguém mais conseguiria fazer isso. Você poderia reunir todos os governos, políticos, exércitos da terra para combater contra o inferno. Todas as pessoas, todo mundo, nenhum deles conseguiria. Mas a igreja sim consegue. Aliás, há muitos teólogos, né, irmão Benício, que diz que a atividade demoníaca hoje na face da terra ela só não é maior por causa da igreja de Jesus Cristo que está aqui. Por quê? Porque ainda existe crente que ora, ainda existe crente que adora Cristo de verdade, ainda existem verdadeiros cristãos, né? E esses verdadeiros cristãos, eles lutam pelo reino. Em outras palavras, eles lutam por essa confissão aqui, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? E você, se você se acha cristão, meu irmão, e não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, na verdade você não é cristão de verdade. Sinto muito falar isso para você. Mas não adianta. Porque todo aquele cristão que é cristão verdadeiro, ele confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Então, essa é a pedra fundamental. Amém? Momentos. Pastor, olha, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, sobre acima desse fundamento. Olha só para terminar. Porém, veja cada um como edifica sobre ele. Aí eu vou ler o 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, ele é pedra, ele é a grande rocha, ele é a pedra angular, é a pedra principal. Pedro, a confissão de Pedro, ele se tornou uma pedra viva. É como Jesus já estava profetizando a vida dele. Olha, essa confissão se tornou parte desse edifício. Interessante que Paulo, como apóstolo, o que ele fala deles, né, como apóstolos? Ele diz que no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Sim. Coopera com Deus, isso porque Deus ele quer, diz aqui, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quer dizer, edifício, aí que eu falo, não pode, não tem como, amados ouvintes da tribuna teológica, isso que é uma tribuna teológica, não tem como a gente pegar e colocar a igreja edificada sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade. Volto a falar, eles tiveram autoridade, porque eu falo tiveram, porque eles morreram, todos eles morreram. Então, no tempo que eles estiveram, eles foram cooperadores, por isso que eles foram cooperadores, porque eles não poderiam fazer nada de si mesmo. O cooperador, ele só coopera se ele tem alguém acima dele que está dizendo: olha, eu quero que você faça isso para mim, né? Direcionou. Jesus os enviou. Eles foram enviados, assim como a Bíblia fala que assim como Jesus foi enviado por Deus, Jesus os estava enviando. Sim. Para que eles cooperassem. Mas é muito claro. O problema é o dogma. Se cercar de um dogma, aí a gente tem que estabelecer o que é a verdade. Se alguém disser para os amados irmãos ouvintes
que isso é um dogma, aí não estou vendo nada de dogmático aí. A coisa é muito clara, irmãos. Investiguem. Jesus fala que se a gente buscar a verdade ele vai nos libertar. Nos libertar do quê? Da ignorância, meu Deus. Só pode ser da ignorância. Nós somos ignorantes, nós somos falhos e fracos em muita coisa. Mas esse é o fundamento. Se a gente já começa errado no fundamento, é como o Cristo falou, né, pastor Alessandro? Sim. Se a casa ela for feita na areia, ela vai ruir, amados. Por quê? Porque a areia é grãozinhos de pedra minúsculos. Vamos comparar no nível menor. Né? Serão como se fossem micropedras, tão pequenininhas, né, que elas não têm como se sustentar. Agora, o firme fundamento, que a rocha não, ele é uma coisa compacta, coesa, forte. E a igreja é esse edifício, somos nós, cada um de nós, como Paulo fala. Então, a Bíblia percebe que na questão do fundamento da fé, que é Petra, o fundamento, ela não entra em contradição. A gente percebe a coerência de Paulo. O apóstolo Paulo falando que, segundo a graça de Deus que foi dada, ele lançou o fundamento, da mesma forma que a graça de Deus iluminou a mente de Pedro. Por isso que ele falou, olha, tu és bem-aventurado, quer dizer, um homem cheio de graça, mas, nossa, tu foste agraciado. Deus te revelou, Pedro, que privilégio você teve, é como se ele tivesse, ele ficou contente, tem até, não lembro agora qual é dos evangelhos, fala que Jesus até o abraçou e o beijou. Sim. Tamanha foi a alegria dele, por quê? Porque, por incrível, irmão, eu não estou falando bobagem aqui, não dependia nem de Cristo, não dependia nem de Cristo a condição, não poderia vir dele, ele já sabia, Jesus ele sabe tudo, volta a falar, ele não foi surpreendido, mas ele esperou, mas ele sabia que ele não teria capacidade, é como se ele dissesse assim, pai, a glória é tua, revela, mostra, né? Ele estava colocando eles numa situação, porque é igual acontece com a gente está andando com Deus, né, pastor? Nós estamos andando com Deus, tentando caminhar com Deus. Os discípulos de Cristo estavam caminhando com Jesus. E era natural ouvir essa pergunta, porque eles eram os que estavam junto com Cristo o tempo inteiro. Mas Sim. mesmo assim, eles não tinham capacidade de declarar que ele era filho de Deus. E não tinham essa capacidade de dizer que ele era o Messias. Imagina para o judeu, né, pastor? Isso é uma coisa... Era até uma heresia falar, né, que ele era o filho de Deus. Já tinha sido declarado que quem dissesse que ele era o filho de Deus ia ser expulso, né, da religião, da comunidade israelita, da comunidade judaica. Uhum. Então eles estavam quebrando mais um paradigma ali. Estavam quebrando mais um paradigma e lançando o fim fundamento. É Jesus, esse que era o objetivo. O objetivo de Cristo o tempo inteiro, desde que ele veio ao mundo, foi realmente manifestar o nome de Deus através da pessoa dele, glorificar Deus. Em João 17, quem quiser depois pode ir lá vai ver lá que Jesus ele fala, eu te glorifiquei na terra, eu fiz o teu nome ser conhecido, Jesus dando a glória para o Pai. E na hora que tem a revelação, ele não disse assim, eu sou. Jesus não se engrandeceu, Jesus ficou felicíssimo. É como se ele sentisse, nossa, eu estou cumprindo a minha missão, Pai, obrigado. Né? E Jesus estava cooperando com Deus, na verdade, mas não dependia somente de Cristo, dependia daquilo que era a glória de Deus para revelar a graça de Deus, é a graça de Deus. Foi lá, Deus inspirou, encheu o coração de Pedro, ardeu o coração dele, e ele não teve medo, ele abriu a boca e falou. Ele foi o primeiro a confessar. Vamos pensar muito bem a respeito disso. Sim. Pastor, me lembrei agora, João Batista. O que João Batista disse que Jesus era? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente percebe, olha o fundamento lá atrás. Olha João Batista já dizendo, falando quem ele era, primeiro que todo mundo. E Jesus declarou a respeito disso. Engraçado que todo mundo que declarou que Jesus era o Messias, Jesus ia lá e se apresentava ou falava daquela pessoa. Sim. Não é verdade? Sim. E a gente vê que João Batista, Jesus, ele diz assim, que de nenhum homem nascido de mulher, nunca houve homem como João Batista. Por que será que ele falou isso? O que ele tinha de tão diferente dos profetas? Nada. Não é verdade, pastor Alessandro? Nada. Sim. Mas a confissão desse homem de dizer, ter coragem de falar publicamente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele estivesse dizendo, olha, ele já estava falando, eu não sou o Messias, olha, ele está dizendo, eu não sou o Cristo. Ele está dizendo, eu não sou o Cristo, mas ele virá. Quando ele teve a testificação do Espírito de Deus que Jesus é o Messias, ele não era, ele é, né? O Cristo, ele não teve dúvida, ele abriu a boca e já falou, esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então ele falou com todas as letras, mas
E se Deus não revelar, igual está acontecendo agora aqui. Na verdade, pastor Alessandro, nós estamos falando, nós estamos demonstrando, nós estamos mostrando dentro da palavra de Deus. Amado ouvinte da Tribuna Teológica, se você não acredita na Bíblia, então está tudo perdido, porque a palavra de Deus é a verdade. A única fonte que nós temos para mostrar essa declaração é o que está escrito na palavra de Deus. Então é preciso a gente examinar as Escrituras, a gente tem que abrir o nosso coração e Deus ele revela. A ação é de Deus? Com certeza, certamente, porque o texto mostra para nós que Deus abriu o coração e a mente de Pedro. Mas é interessante que aquilo que aconteceu foi como se fosse inaugurado ali o começo da igreja, vamos dizer assim. A gente percebe que Jesus está caminhando para a reta final do ministério dele, e ali é o sinal que o ministério dele estava acabando, realmente, que ele já teria que deixar, né, esse mundo. Mas a missão dele era revelar, eles tinham que saber. Como é que ele ia embora sem que eles iam saber, né, pastor Alessandro? E eu passo a palavra para o pastor, em nome de Jesus, senão eu vou falar que ele tirou a oportunidade do senhor falar também, amém? Mas amém. Só para encerrar a minha fala aqui, depois eu passo para o irmão Benício as suas falas finais, amém? Mas é isso, irmãos, é isso que a gente quer que os irmãos entendam com esses vídeos, amém? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz com os nossos vídeos, não é simplesmente o trabalho de combater heresias, de combater falsas doutrinas, mas é o trabalho de abrir os olhos mesmo, né? Tanto das pessoas que não conhecem a Cristo, como para você aí, meu amigo, minha amiga que está dentro da igreja, né? Mas que na verdade está aí, não se interessa muito com as coisas de Deus, né? Aliás, sobre essa questão de fundamento, sobre Cristo, seu fundamento, ou Pedro, seu fundamento, você pode pensar que isso é erro, por exemplo, somente da Igreja Católica. Não, de forma alguma. Tem muita igreja protestante que acredita que Pedro é quem tem a primazia acima do próprio Cristo. Ou seja, muitos deles acreditam que Pedro é a pedra fundamental. Aliás, tem uma cantora aí muito famosa que ela tem uma música que fala sobre isso, que Simão é a pedra da igreja, como se Pedro estivesse acima de Cristo. Só que nada está acima de Cristo. E a igreja ela não pode ser sustentada nas mãos de homens, ok? Imagine que a nossa igreja, meu Deus, fosse sustentada em cima dos nossos ombros, das nossas mãos. Irmão, era o primeiro dia, ela já tinha acabado, já cairia. Mas não, se a igreja é sustentada nos ombros de Cristo, tem Cristo como fundamento, então ela é uma igreja verdadeira. Ela é uma igreja que vai passar por lutas. Não pense que a igreja não passará por lutas. Ela passará por lutas, sofrimentos, passará por muitas coisas, mas por causa de Cristo, seu fundamento, ela vai permanecer. Em outras palavras, o teto pode ser tirado, as colunas podem ser tiradas, mas o alicerce ele nunca será movido de lugar. Ele sempre estará ali. Sempre será o alicerce, para sempre. Amém? Foi isso que aconteceu na história, né? Em muitos momentos parecia que a igreja ia se acabar. Teve momentos na história que muitos poucos cristãos ficaram na face dessa terra. Pouquíssimos, né? Uns se esconderam, outros fugiram, e pouquíssimos deles ficaram. Mas a igreja morreu? De forma alguma, a igreja continua até hoje. 2000 anos de história estão aí para ser contados, né? Então, é isso. São as minhas palavras iniciais. E o irmão Benício agora com as suas palavras iniciais, não, minhas palavras finais, né? O irmão Benício agora com suas palavras finais, para a gente estar encerrando esse vídeo. Amém? Quando a gente fala de igreja, isso a gente vai tocar, com certeza, em nome de Jesus, no próximo vídeo. A gente vai entender que quando a gente fala de igreja, a gente está falando de instituição. Nós não estamos falando de dominação, nós não estamos falando nem muito menos de confissão, de igrejas confessionais. Estamos falando da igreja, o corpo de Cristo. Nós, o corpo de Cristo, fundamentado, alicerçado nesse fundamento. Eu faço das palavras do pastor Emílio. A gente pode até derrubar a casa, mas o fundamento ninguém arranca não, irmão. Se o alicerce está bem feito, e ele está bem feito, está bem fundamentado, não há como arrancar. Abra seu coração para Deus. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós também estamos perseguindo essa verdade, nós estamos buscando, mas nós já temos o fundamento. A gente está construindo em cima. E é interessante que quando se fala de reforma, você não reforma o alicerce, porque já está bem feito, faz um alicerce perfeito, você constrói em cima dele, você pode derrubá-lo e fazê-lo de novo. Lembra lá, Jesus disse, vocês derrubem esse templo e eu vou edificá-lo em 3 dias.
né? Então, porque já estava fundamentado em Deus, Jesus Cristo fundamentado em Deus, alicerçado em Deus. O alicerce de Jesus Cristo não era a própria pessoa dele. O alicerce de Jesus Cristo é o próprio Deus. E Ele é Deus. E aprove a Deus lançar o seu Filho amado como fundamento, como uma pedra maciça, irmão. Não precisa fazer nada, ela já é maciça. Ela já é inteira por si só, ela não tem fissura. Não é mesmo, pastor? Ela não tem fissura, ela não tem porosidade. Ela é firme, amados. Jesus, ele é firme. A gente vê a atitude do Senhor Jesus. Todas elas são firmes, todas elas são verdadeiras, todas elas são dignas. O homem não. Pedro teve as suas falhas, porque ele é um homem. Como homem, ele também falhou. Apóstolo, sim. A autoridade de apóstolo, sim. A igreja, ela trabalha em cima de uma doutrina apostólica. Diga-se de passagem, a gente não pode esquecer disso daí. Mas o fundamento não é a doutrina dos apóstolos. O fundamento, a rocha, é Cristo. A doutrina dos apóstolos é o que está sendo construído em cima. Por isso que Paulo até fala, como prudente construtor lancei o fundamento. É como se ele estivesse inaugurando, lançando a pedra fundamental que é Cristo lá em Corinto. Né? Ele lançou lá em Corinto e disse, olha, eu lancei. É como se ele dissesse, olha, eu comecei, aquilo que já foi criado, eu comecei a construção, agora vocês vê lá o que vocês vão fazer. E é isso que está acontecendo hoje, nesses últimos tempos, né? Igrejas, como o pastor falou, realmente apostatando da fé, apostatando assim de uma forma terrível, E não adianta alguns irmãos falarem, tem os manuscritos. Não mostra os manuscritos, mostra os documentos. A palavra de Deus, ela está aqui, ela não pode ser retida. A Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela está aqui. Né, pastor Alessandro? Ela está aqui para... o livro escrito por homens. Tudo bem, todo livro é escrito por homens. Ela é a nossa base de estudo, ela é a nossa alicerce, porque ela fala a palavra de Deus da vida. Ela é completa. Será que caberia tudo que Jesus fez? A Bíblia fala que nem nos livros do mundo inteiro caberiam. Mas com certeza ele lançou o firme fundamento. Tem um fundamento muito simples, amados. É Cristo. Cristo é o fundamento. Vamos fazer a mesma confissão de Pedro. Seguir o exemplo de Pedro. Isso sim, imitar a fé de Pedro. Pedir para Deus nos abrir e falar de coração que Ele é o Cristo. Porque a palavra de Deus fala que se a gente não confessar que Ele é o Cristo, então a gente já tem um espírito do anticristo, porque ele já está negando Cristo. Então que seja claro, que fique claro isso daí, que a gente tenha Jesus como nosso Salvador, nosso Messias, como fundamento. É isso, amados. Deus abençoe, pastor Alessandro, Deus abençoe, Senhor. Mais um programa da Tribuna Teológica, para a glória de Deus, e que a gente caminhe. E lance suas dúvidas, né, pastor Alessandro? Sim, mande suas dúvidas, mande seus comentários, suas críticas. Se você se sente atacado, não é ataque. Nós estamos atacando aqui pessoas. Quando a gente citou o caso da Igreja Católica, Apostólica Romana, é porque, na verdade, esse fundamento, essa inversão do fundamento vem de lá. Algumas já estão seguindo isso daí também, essa linha. Então, historicamente, nós estamos só seguindo a história. Poderia ter sido qualquer outra igreja, mas coube ser, né, aprove a Deus que fosse ela. E uma igreja teria que ser, porque a Bíblia relata que ia ter isso mesmo, que isso ia acontecer. Mas o importante é a gente entender o fundamento, e isso é importante. E isso transcende qualquer placa de igreja, ainda que alguns irmãos aí possam dizer que, mas vocês divergem entre vocês mesmos. Pode até divergir, porque nós somos seres humanos. Até entre eu e o pastor Alessandro, a gente tem divergência teológica. Quem falou que a gente não tem? A gente tem nossos debates, né, pastor Alessandro? Mas, o que nós temos em comum? Fundamento. E esse fundamento é que vai fazer que o Espírito Santo de Deus use a vida dele, e ao tempo de Deus, Deus abre meu entendimento e faz eu entender o que o pastor está falando para mim e vice-versa. Mas o fundamento está ali, que é Cristo, ele não foi tirado. Agora, a construção da casa doutrina, ela pode sim sofrer reformas, sim. Ela pode sim sofrer readequações, mas não por lado da heresia. Uma construção bem feita, igual o projeto que Deus deu do tempo da construção lá. Quando ele inspirou Davi, não tinha nada de Davi ali, amados. Era todo o projeto dado por Deus. Assim ele fez na nossa vida. Nós somos edifícios vivos, pedras vivas. Nós somos pedacinhos de pedra. Nós não somos a rocha. Pedro não é a rocha.
como ele, nós também somos pedras. Nós somos pedaços de pedra, pedras vivas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Você, amado irmão, que nos acompanhou em mais um vídeo, amém? Curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, amém? Mais uma vez, esse programa não é para fazer nome, para fazer o nosso nome, muito menos para fazer o nome da nossa igreja, amém? Ou para dizer que nós somos os donos da verdade, não, amém? Esse canal ele é o Tribuno Teológico que a gente criou para a gente discutir sobre temas de teologia, gravar essas discussões, essas conversas, e disponibilizar para os irmãos, para que os irmãos assistam e tirem suas dúvidas, para que a gente possa, através desse canal, formar aí grupos de estudos, né? Mais para frente, e assim por diante. Eu creio que Deus vai abençoar, tá bem? O que a gente faz aqui é simplesmente usar os recursos que a gente tem da pregação da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, tá bem? Então, comente aí, curta, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, amém? E a gente vai... O vídeo passado a gente falou que ia gravar essas conferências semanais. Só que, infelizmente, irmãos, o tempo tem sido bem curto e às vezes não dá para gravar, né, irmão Benício? Tem sido muito complicado às vezes. Então, dessa vez a gente não vai estipular data, não. Mas aguarde que sempre que der para gravar essas conversas, a gente vai estar gravando, disponibilizando aí no canal para os irmãos. Assista lá, tem mais vídeos também. Tem ali sugestões de livros, sugestões de sites que a gente põe, amém? Algumas palavras ali, alguns devocionais, programas da rádio também, que a gente atualmente parou de gravar, mas ainda tem alguns programas gravados lá da rádio, amém? Então os irmãos podem estar entrando lá e vendo, amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus Cristo, amém?